Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com os casais. Os casais que estejam enfrentando dificuldades de convivência e precisando de se situarem sobre o que fazer. Quando as duas pessoas se aproximam, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que existem diversos fatores que fazem com que essas pessoas se atraiam uma pela outra. E existem os motivos conscientes e inconscientes. Esse motivo inconsciente é que é o grande X da coisa, na minha opinião. Porque todos nós temos demandas emocionais, que são necessidades emocionais, e nós buscamos nas outras pessoas aquilo que nos alimente daquilo que falta. E é preciso que a gente leve isso em conta quando começam a surgir as dificuldades de convivência, quando começa a haver uma indisposição pela continuidade da relação, quando começam a surgir divergência nos interesses comuns, né? Então, eu vou começar a fazer uma relação das questões que podem ser a base das divergências inconscientes, porque de repente você pode estar vivendo algo semelhante, né? Bem, nossos pais nos criam da melhor maneira possível. Eles nos dão aquilo que eles têm para dar. Segundo Bert Hellinger, eles são perfeitos. Eles são competentes, porque considera-se que a vida é a melhor oportunidade que existe no universo. A vida é uma coisa fenomenal. A vida é a oportunidade de vir para esse planetinha aqui e existir, e deixar uma história, e fazer alguma coisa legal. Então, nossos pais, por nos terem dado a vida, já cumpriram o papel deles. Palmas para aqueles pais que... calor, gente, calor. Palmas para aqueles pais que conseguem serem competentes, maravilhosos, doces, provedores, amorosos, parceiros, né? E aqueles que não conseguiram tanto, nós precisamos olhar para a criança que eles foram, para a história que eles tiveram. Não é que a gente tenha que saber dos segredos dos nossos pais. Nós nem devemos saber, porque há uma tendência de nos sentirmos responsáveis em torná-los mais felizes quando a gente fica sabendo de muita coisa. E isso não é bom, porque isso retira a energia que nós precisamos utilizar na nossa própria construção para dar a eles algo que a gente nem sabe o que é. Compartilhar a dor dos nossos pais é a maior perda de tempo, porque não diminui a dor deles e aumenta a nossa. E não confunda compartilhar a dor com amor. Você pode amar seus pais, honrar seus pais e respeitá-los e ser um excelente filho. Apoiar, auxiliar nas necessidades, vão ficando velhinhos, você pode dar assistência, você pode fazer um agrado, você pode ter paciência à medida que eles vão se enfraquecendo a mente, ficando enjoadinhos, ficando trabalhosos, né? Você pode amar seus pais, mas você não tem condições de salvá-los, você não tem condições de fazê-los felizes. Porque a responsabilidade disso cabe a cada um de nós. Se eles foram capazes de te colocar no mundo e te dar o mínimo necessário, eles têm, eventualmente, condições de resolverem suas próprias questões. E muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que não querem olhar para suas questões, não querem resolver, não acreditam, não dão o braço a torcer, não querem passar pelo doloroso percurso de olhar para a dor. E é preciso, né? Se você tem um tumor, você tem que passar por uma cirurgia para a retirada desse tumor.
Você tem que tomar remédios que vão fazer muito mal-estar estomacal. Remédios que vão deixar sua boca amarga, com gosto de ferro. Você tem que ficar em repouso algum tempo para a cicatrização acontecer. Você tem que comer uma comida diferente para que a energia do corpo se concentre na recuperação e não numa digestão difícil. Então, fazer terapia dói sim, mas é o caminho da libertação, tá? Então, quando nós temos os nossos pais, nós devemos honrá-los só pelo fato de terem nos dado a vida. E alguns valores são extremamente importantes para que nós possamos crescer sem responsabilizar os pais pela nossa própria felicidade. E a gente vê muitos jovens reclamarem: meus pais não me entendem, meus pais não gostam de mim, não me dão a atenção que eu preciso, não me dão o que eu quero. A fase do egocentrismo, ela tem que ser vencida, né? Na faixa dos 4, 5, 6 anos, a criança começa a perceber que o irmãozinho também tem direito, que o coleguinha da escola também tem direito, e os pais têm que, a duras penas, aguentando o choro, às vezes aguentando com muita paciência, os pais precisam passar para os filhos o valor do que é justo, do valor do mérito em merecer aquilo que elas querem. As crianças que recebem os presentes que querem a qualquer momento, já tratei de crianças deprimidas, porque existe uma negociação muito saudável para a criança. Não que a gente tenha também que ensinar a criança a ser correta em troca de um brinquedo, mas nós precisamos mostrar para a criança que a postura responsável tem valor e o cumprimento da responsabilidade traz merecimento, traz admiração, traz valor para quem cumpre a responsabilidade. E os pais devem elogiar os filhos que cumprem suas responsabilidades, porque isso é cunhar valor moral, valor ético. Então, são várias situações, né? Então, estamos pensando ainda na criança que recebe assistência. E vamos pensar agora na criança que não recebe. O olhar valida. O olhar da mãe valida. O olhar do pai valida. Então, a criança precisa, volta e meia, perceber que a mãe está atenta a ele, que o pai está atento a ele, a ela. Porque ela se sente existindo. Ela se sente existindo, ela existe, ela é uma realidade para aquela família, ela é acolhida, abraçada. Então, quando os pais são pessoas extremamente ocupadas, com pouco tempo para dedicar às crianças, isso tem um prejuízo, isso causa um prejuízo. Se são pais problemáticos que não dão atenção por não considerarem a criança, por não estarem atentos às necessidades afetivas, que são necessidades válidas, necessárias de serem atendidas, a criança vai crescer com demandas não resolvidas e ela vai levar para a vida essa demanda. Então, duas pessoas se encontram. Quando a pessoa é bem assistida, né? Não precisamos falar de uma criança mimada, porque a criança mimada também vai para a vida com problemas. Ela é uma pessoa que demanda muito, pode se tornar uma pessoa narcisista, pode ser uma pessoa exigente, autoritária, arrogante, prepotente, egoísta, individualista, né? Então, dar tudo para a criança não é uma coisa muito boa. E pensa nessa pessoa quando se casa. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho, porque o cônjuge ali, ele não dá conta, porque ele não é o pai, ele não é a mãe. E subentende-se que o adulto precisa ser autossuficiente nas suas necessidades, para atender às suas necessidades. Então, sai dessa se você achar que
Você vai se casar para que o outro atenda o que você precisa. Você precisa aprender habilidades para ser autossuficiente. É isso que precisa fazer. E isso implica em esperar o dia de poder comprar, suportar frustração, suportar a espera, a expectativa. Significa lutar pelo que quer, planejar de uma maneira sensata, ponderada, justa, sem sacrificar as outras pessoas. Então, você tem irmãos na sua casa, pai e mãe, a família enfrenta uma condição econômica limitada, mas você quer comprar sua moto. Vou juntar meu dinheiro. Não quero saber. Não quero saber se minha mãe precisa de ajuda para pagar a conta de luz. Eu vou juntar meu dinheiro e vou comprar minha moto. Isso virá lá na frente, porque essa mesma postura vai ser levada para a relação e aí vai ficar complicado também, né? Então, eu estou dando voltas mostrando as situações, né? Aí a pessoa, a menina, por exemplo, desenvolve a síndrome da boazinha, porque foi a única maneira que ela aprendeu a agir para receber a atenção dos pais. Então faz as tarefas lindas, aquele caderninho bem feito, aquele cabelinho está sempre alinhado, o uniforme que não se amassa, não suja. E os pais, olha que menininha boa, não me dá trabalho. E aí essa menina cresce fazendo tudo, ajudando a mamãe, mal brinca porque vai olhar os irmãozinhos mais novos, e ela cresce, e aí ela começa a trabalhar e ela começa a pensar que, poxa, mamãe precisa de uma roupa nova, o meu salário eu vou dar a roupinha para a mamãe, não vou comprar para mim. E essa menina vai crescendo, aí vai ajudar a outra irmã que não consegue trabalhar porque ela tem um gênio difícil, mas ela queria um celular de última, de ponta. Eu vou ajudar a minha irmã, tadinha, ela não consegue trabalhar. E aí essa moça se casa, e ela se casa com o carinha que quer tudo para ele. Não vai dar também, não vai dar. Então, falei extremos, né? Mas vamos lá numa relação mais equilibrada. Um homem e uma mulher se juntam, quaisquer pessoas se juntam para uma relação a dois. Quando a gente começa uma relação, nós estamos num estágio de amadurecimento. Estamos num estágio de prontidão para a vida. Nós já resolvemos questões anteriores, nós já nos fortalecemos com as nossas conquistas, nós aprendemos que a gente é capaz, ok, tudo bem. Vai passando o tempo e pela ordem natural das coisas, nós continuamos nos desenvolvendo, evoluindo, nos aprimorando, reconsiderando opiniões, assumindo novos modos de pensar, conquistando e crescendo. Esse crescimento nem sempre acontece no mesmo ritmo para os dois. Então, podem começar a ocorrer as divergências. Os ciúmes, a inveja, sentimentos de impotência no outro, que não consegue crescer, sentimentos de menos-valia, medo de ser traído, medo de ser deixado de lado, e essa pessoa então começa a se descuidar da aparência, começa a não buscar o próprio crescimento. Então, veja que o tempo vai trazendo isso. E a pessoa que era muito boazinha, ela se torna uma doadora compulsiva. Chega um dia que ela desperta. Chega um dia que a maturidade, e ela desperta. Opa, o que eu estou ganhando nisso aí? Ela desperta. E a pessoa que demanda muito também pode pensar, eu quero outra pessoa que me dê mais, né? Então, as divergências começam a acontecer porque o caminho trilhado começa a ser, opa, eu não quero mais ser os bastidores do seu sucesso, eu quero trabalhar também, eu quero voltar a estudar.
né? Ou, olha, fui promovido, agora não tenho hora para voltar para casa como antes. Só que a gente vai poder comprar nossa casa na praia. O que você acha? Né? E aí o sucesso vem, e se esse casal não está bem sintonizado, começa a haver as escapes, né? Vamos pensar na lei do dar e receber, né? Que Bert Hellinger fala. Eu já dei esse exemplo uma vez. Homem e mulher se juntam e se doam mutuamente. Estão juntos porque é bom estar juntos. Quando há uma dificuldade em retribuir e o outro só vai dando, essa pessoa pode, de repente, crescer no ego, pode crescer no eu sou poderosa, aquela pessoa ali, ela tem que me atender mesmo. Essa pessoa que não devolve começa a ter uma dívida muito grande com aquele que se doa mais, aquele que está ali no suporte, nos bastidores, dando condições para que essa pessoa cresça. Então essa pessoa aqui se ressente, se fecha. E essa pessoa fica meio que se sentindo, poxa, cadê aquela pessoa que estava aqui? Né? Então, existe outra situação. Quando a mulher acha que é mãe do marido, então ela sai do seu lugar de mulher, normalmente a vida sexual desse casal não é uma vida muito ativa, a relação sexual é um acontecimento que tem que ser planejado, por exemplo. Fim de semana. Pode ser? Não, tô com dor de cabeça. Não, os meninos me cansando muito. Fim de semana? Tô afim não, tô cansado. Então, na relação em que a mulher ou o marido é pai da mãe, pai da esposa, ou em que a esposa é mãe do marido, o lugar de amante fica vazio. O que acontece? Essa pessoa tem necessidades sexuais, tem necessidades de afeto. Lugar vazio, e isso ocorre num nível inconsciente, tá? Então ele tem demanda. Aí, vem a outra pessoinha lá. Uhul! Tá vendo? Então, primeira coisa para um casal dar certo é que tem que estar os dois voltados um para o outro. E os dois dando e recebendo. Dando e recebendo. Se há uma situação em que alguém fica em prejuízo, ele sai pela tangente, né? Então, quando um casal está em atrito, nós precisamos verificar se existe uma situação como essa. Porque se a menininha buscou um pai no marido, ela vai ficar aqui. Ela vai sempre vir para cá, se infantilizando, se amedrontando diante dos desafios de crescer profissionalmente, não passa nas entrevistas, não passa nos testes, porque ela não sabe crescer. O eu dela está registrado, está marcado lá na infância. E esse homem, ele vai poder, de repente, vai cansar de ter uma pessoa ali de quem ele tem que cuidar, porque ele também tem necessidades, né? E isso também atrapalha. Outra coisa é quando a sogra entra, fica ali entre, né? Competindo, né? Competindo. Aí também competido pela atenção do filho, tem aquela ligação libidinosa com o filho e interfere na percepção do filho sobre as necessidades da esposa. Lugar de sogra na casa dela. Obviamente que a família é o suporte, né? A família é o suporte. Então, quando começam a haver situações complicadas, de agressão, de ofensa, humilhação, né? Logicamente que a família vai intervir.
principalmente quando um dos cônjuges está frágil e não consegue reagir sozinho, né? Então, nós precisamos ter uma clareza sobre qual o papel que a família de cada um está exercendo na relação deles. Porque esse filho que foi muito amado e essa filha que foi muito maltratada trazem suas histórias. E essa filha pode demandar muito e esse filho, estou falando em relação às sogras, pode estar sofrendo muito. E essa filha pode ter um transtorno e maltrata esse filho que foi muito amado. E esse filho se sente sofrido, bloqueado, amedrontado, sem saber o que fazer. Obviamente que vai haver intervenção, certo? Então, quando as intervenções não têm justificativas, é preciso que o casal olhe um para o outro e faça um acordo. Nossas questões são nossas, as decisões sobre a compra dos imóveis, dos bens, onde vamos morar, como vamos criar nossos filhos, são nossas, são de nossa alçada. Nós vamos visitar sua mãe, levar um presentinho para ela, dar um beijo nela e voltar. Idem para o outro. E pronto. Não é, a sogra virar e falar: poxa, você está trabalhando ainda, mas meu filho está muito negligenciado. Olha a camisa dele, não está bem passada. Isso não é a alçada da mãe. A mãe não tem que falar isso com a nora. Eles é que sabem se a camisa está satisfatória. Eles precisam decidir isso. Então, quando os casais entram num processo de contendas, nós temos que verificar. Quando a mulher tem os filhos, às vezes ela foca só os filhos e deixa o homem de lado. Quando os filhos dão muito trabalho porque não recebe a assistência dos dois na educação, na orientação, sobrecarregam só também. E isso atrapalha a relação também. Então, para que os dois estejam juntos, tanto a parte boa quanto a parte ruim precisa ser compartilhada. Não, eu que trago dinheiro, eu que trago as provisões para nossa casa, você não trabalha fora. Então, você que cria esses meninos, você que tem que educá-los. Sai dessa, cara. Sua vida está muito legal, você está crescendo profissionalmente, você está ascendendo, você está ganhando seu dinheiro e essa mulher aqui está sobrecarregada. Essa mulher está sobrecarregada. E ela não vai dar conta, né? E ela vai ficar cansada, abatida, vai envelhecer mais rápido e vai comer muito para suprir as suas ansiedades, suas necessidades. E depois você vai dar um chute nela porque ela tá feia. Não é por aí, tá vendo? Então, a questão, eu tô contando várias situações, tá, gente? Que isso também acontece com o homem, com certeza. Mulheres que estão ali para serem tratadas como madames, que não trabalham. Não, casei com você, você tem que me sustentar. Meu pai me dava joia, você tem que me dar também, né? Então, casamento não pode ser algo que a gente faz para salvar nossa vida. Não é para salvar nossa vida, não é para sair de casa. Não é porque vai ser financeiramente interessante, né? Não é porque ela é gostosa, bonita para mostrar para os meus amigos. Não é isso, né? Então, quando um casal começa a divergir nas coisas, começa a se desencontrar, é preciso olhar para essas duas pessoas individualmente, cuidar das marcas do passado, verificar como está essa criança interna, curar essa criança interna. Porque às vezes a criança que foi negligenciada cresce um adulto exigente. Não, você vai ter que me dar o que eu preciso. É você que vai me dar, né? Essa criança que aprendeu a ser educada na agressão física pode achar que pode bater no cônjuge também. E o cônjuge não aceita. Então é hora de, peraí, vamos cair na real, vamos conversar a respeito. Vai que a pessoa desenvolve um transtorno bipolar, vai tomar seu remédio, vai fazer seu tratamento, porque senão a gente não consegue viver.
Eu não tenho obrigação de aguentar isso. Percebe? Então, vejam que em alguns minutos eu mostrei diversas situações que explicam os problemas que podem surgir, de onde vêm, e às vezes os problemas nem sempre são realmente que o outro causou, mas problemas que estão dentro de nós que precisam ser tratados. E sobre isso eu tenho um e-book na Hotmart que trata bem dessa questão. É um e-book escrito durante a pandemia, estou constantemente editando e acrescentando conteúdo. A resposta existe, que são técnicas de compreensão e tratamento da ferida da infância, das dores que a gente desenvolveu na infância. Saber de todas essas circunstâncias ajuda a gente a se posicionar melhor. Às vezes a gente está com uma dor muito grande, acha que está com uma doença muito grave e quando vai ver é uma coisa mais simples. O desconhecimento aumenta a dramaticidade da situação, sabe? Você recebe um telefonema, olha, o Juninho bateu o carro. Você fica apavorado. Poxa vida, será que machucou? Será que morreu alguém? Como é que foi? Ai meu Deus, aí sai em disparada. Chega lá, é só o para-choque que arranhou um pouquinho, tá tudo certo. Mas nós temos uma tendência a aumentar a tensão até que a gente saiba realmente dos fatos, né? E o bipolar, por exemplo, não consegue controlar isso. Ele explode antes de saber, né? Então eu sinto que nós precisamos trabalhar uma melhora da qualidade das relações. As qualidades das relações. Se a gente encontra uma pessoa que está se sujeitando a esse tipo de coisa, nós precisamos estudar o que gerou essa subserviência, de onde vem essa submissão. Crianças abusadas sexualmente, crianças abandonadas em orfanatos, crianças maltratadas fisicamente por pais perversos que as queimam com guimbas de cigarro, ferro elétrico, vara, paulada na cabeça, né? Então, é por isso que eu valorizo muito a melhora da consciência das pessoas, a melhora espiritual das pessoas. Buscar, seja como a pessoa quiser, seja meditando, fazendo yoga, frequentando a igreja, frequentando um grupo de estudos de filosofia, ajudando em orfanato, ajudando no asilo, ouvindo as conversas dos velhinhos sozinhos, né? Isso desenvolve a nossa espiritualidade, né? Ter um animal para cuidar, isso ajuda a gente a desenvolver a capacidade de cuidado do outro, isso é muito bom, muito positivo para a criança. Ensinar a criança a cuidar do outro, né? Sair do lugar do egocentrismo próprio da criança nova e falar, cuide do seu cachorrinho, dê papá para ele. Tem água para o seu totó? Vai lá pôr aguinha para ele, está com sede. É bonito ensinar as crianças a amarem, né? Então, é isso o que eu tenho para lhe dizer. O trabalho com casais implica em cuidar dos dois de maneira individual primeiro, curar as dores que eles carregam para depois olhar para os dois. E isso envolve uma disposição que permita que a pessoa repense as atitudes e reconsidere as atitudes, identifique de onde elas estão vindo, se estão repetindo posturas dos pais, posturas que eles detestavam e estão repetindo por lealdade cega. E quando ele toma consciência, opa, não quero fazer mais isso, eu quero mudar, né? Eu quero fazer diferente, eu quero fazer valer a pena, eu quero ensinar para os meus filhos que o amor existe, que o respeito existe, que é possível ser feliz no amor, ok? Se você gostou, curta o canal, compartilhe, vamos fazer uma troca para nos ajudarmos mutuamente. Quanto mais você curte, mais o YouTube entende
que esse canal é relevante e pode te ajudar. E pode ajudar outras pessoas. Eu agradeço muito. Um abraço.